Marcos Có, vereador Gerson, vereador Luiz do Alto, vereador Altemir, vereador Doutor Francisco, vereador Caldo Dodô, feita a chamada, senhor presidente. Vereador Antônio Barreto, vereador Cristiano Sena, presente, feita a chamada, senhor presidente. Feita a chamada, solicito que todos fiquem de pé e declaro a sessão aberta em nome de Deus. Nesse momento eu quero transformar essa sessão em uma sessão especial com os temas Novembro Azul, campanha de prevenção e no diagnóstico precoce do câncer de próstata, solicitada pelo vereador Francisco Freire, e o Dia Mundial de Combate ao Diabetes, solicitado pelo vereador Cristiano Sena. Gostaria de convidar para poder compor a mesa os nossos palestrantes, doutor Luciano Peixoto. Gostaria de convidar o doutor Fábio Quintão. Gostaria de convidar a doutora Juliana Faustino. Gostaria de convidar a doutora Anneli Camila. Gostaria de convidar o doutor Ivandelso Amado Santos. Nesse momento, eu quero conceder a palavra ao doutor Luciano Peixoto, que irá falar sobre o Novembro Azul.
passar. Tem que ser você mesmo, não tem aquele passador, não? Sim, aquele para passar automático, não. Então eu peço para... Tá bom. Tá ok. Boa noite a todos. Fui convidado pela Câmara para a gente falar um pouco sobre essa campanha Novembro Azul. E me pediram para ser breve, porque outros palestrantes vão falar também. Eu tentei resumir alguma coisa que eu já falo aí nas comunidades rurais, e outras câmaras de vereadores aqui da região, em várias instituições que a gente é convidado para falar sobre a palestra Novembro Azul. E, inicialmente, eu queria falar sobre a origem do Novembro Azul, que foi uma campanha que iniciou-se lá na Austrália, em 2003, onde um grupo de amigos resolveu deixar o bigode crescer para chamar a atenção da saúde do homem, porque sabia-se que, e sabe-se, que o homem não cuida bem da saúde. O homem morre mais cedo que as mulheres, e o homem é relapso com sua saúde e deixa de lado. Então, esses amigos, lá na Austrália, em 2003, começou a deixar esse bigode crescer e começou essa campanha. Gerou-se o Movember Foundation, que foi uma fundação que, nesses 15 anos de existência, já arrecadou mais de 650 milhões de dólares para pesquisa na área de saúde do homem. É bom também falar, porque a gente fala muito do câncer de próstata, mas a ideia principal do Novembro Azul não é só falar de câncer de próstata, é falar das outras doenças que atingem o homem, além dos tumores malignos, de depressão, dos acidentes que acontecem mais com os homens e das mortes precoces, né? Sabemos que dos adultos jovens, 70% dos que morrem aqui no Brasil são homens, então a gente tem que estar de olho nisso tudo. Aqui no Brasil, em 2008, começou-se a SBU e o Instituto Lado a Lado com a Vida, que é uma organização sem fins lucrativos, a passar a fomentar o Novembro Azul aqui no Brasil. A cada ano ela vai crescendo, vai tomando corpo próprio, as instituições médicas e organizações também empresariais não médicas vêm juntando-se a esse grupo de pessoas e também a Secretaria de Saúde, o Ministério da Saúde, o Ministério da Saúde já tem algumas restrições por causa do rastreamento do câncer de próstata, mas isso é uma coisa que depois a gente pode até falar um pouco, mas, na verdade, todo mundo tem se juntado para fazer a campanha Novembro Azul, não só em cima do câncer de próstata, mas na saúde do homem como um todo. Falando da importância do câncer de próstata aqui no Brasil, no ano de esse ano que vai se encerrar agora, daqui a um mês e pouco, estima-se que 68 mil novos casos de câncer de próstata serão diagnosticados e 14 mil mortes vão acabar acontecendo aqui no Brasil por causa do câncer de próstata. A gente vê ali que em 2014 esse número é de 60 mil, então está aumentando o câncer de próstata aqui no Brasil. Ele é o segundo câncer mais comum, perdendo apenas para o câncer de pele, e o segundo câncer que mais mata o homem, perdendo apenas para o câncer de pulmão. Então, nós vemos que tem uma importância muito grande esse tema dentro do Novembro Azul, dentro da saúde do homem. Pode passar o próximo. E a importância se dá também, porque quando esse câncer é diagnosticado precocemente, no início, onde a doença, o tumor está confinado à glândula, nós temos um índice de cura de 90%. Então, de cada 10 pessoas que é diagnosticado precocemente, 9 vão ser salvas. Essas vezes vão ser salvas, esse tumor vai ser retirado, dessa vez vai ser salvo. Então, vemos a grande importância da gente estar chamando, alertando as pessoas para isso. Temos também que estar atentos aos fatores de risco, principalmente no estado da Bahia, onde os afrodescendentes são predominantes e o tumor é muito mais frequente no homem negro do que no homem branco. E não só é mais frequente, como ele causa doenças mais graves, doenças biologicamente mais agressivas, levando à morte, levando a metástase precoce e a complexos tratamentos para a cura ou paliação da doença. A hereditariedade. Se nós temos parentes próximos, que pai, irmãos, tios que têm o câncer de próstata, nós temos que estar mais atentos, porque tem um fator genético muito importante no câncer de próstata. Hábitos alimentares, viu-se que lá no Japão, as pessoas consumiam muito peixe e que tinham um índice baixíssimo de câncer de próstata, enquanto nos Estados Unidos o índice era altíssimo devido ao consumo de carne vermelha e gordura, proteína de origem animal, de gordura, principalmente de carne vermelha. A idade, cada vez que nós ficamos mais velhos, vai
chegando à idade, a partir dos 45 anos, principalmente, nós crescemos a chance de ter câncer de próstata. E também a obesidade, assim como nos afrodescendentes, a obesidade é uma causa de aumento do número de câncer e também de cânceres mais agressivos. Isso é uma coisa mais recente, mas que foi descoberto também. Sintomas do câncer de próstata. Isso é outro fator importante. O Novembro Azul chama a atenção e a gente está chamando os homens para fazer os exames, porque o câncer de próstata ele não dá sintomas no seu estado inicial. Ele só, quando ele começa a dar sintomas, que é disfunções miccionais, dificuldade de urinar, sangramento no esperma, hemospermia, dor lombar, esse câncer já está extremamente avançado, a gente vai conseguir a paliação, a gente não consegue a cura desses pacientes. As recomendações hoje aqui no Brasil, da Sociedade Brasileira de Urologia, nos Estados Unidos isso está um pouquinho diferente, eles botam essa idade um pouquinho mais para cima. Na AUA, American Urological Association, eles botam a idade em torno de 53, 52 anos, mas no Brasil a idade limite é os 50 anos, para pacientes que não têm fatores de risco, que não são negros, pacientes que não são obesos, pacientes que não têm parentes que tenham câncer de próstata, você pode começar a fazer esse exame a partir dos 50 anos. Mas os pacientes que têm algum daqueles fatores de risco, a gente deve baixar a idade e fazer acima dos 45 anos. Eu tenho uma opinião empírica, que não tem um fundamento científico, mas eu acho que aqui na Bahia, devido à nossa origem, né, os afrodescendentes serem predominantes, mesmo as pessoas que têm cor de pele clara, também tem um gene lá. E, então, a gente deve começar, em todos aqui na Bahia, a partir dos 45 anos de idade. E esses exames que são feitos é o PSA, que é um exame coletado do sangue periférico, que é dosado na proteína que só existe na próstata. Quando essa proteína está alta, que é o PSA, aí isso é uma chance maior de ter câncer. Ela não é câncer específico, ela é próstata específica. Então, outras patologias podem aumentar também. Mas a partir do exame do PSA e do exame do toque retal, nós acabamos por desconfiar de ter alguma doença ali e partimos para fazer a biópsia de próstata, que é através do reto, onde é introduzido um probe de ultrassom e, guiado por ultrassom, nós conseguimos chegar nos locais de suspeição do câncer de próstata e retirar fragmentos para que seja encaminhado para o médico patologista para que esse faça o diagnóstico do câncer de próstata. Aqui foi mais uma aula que a gente deu para os colegas médicos na Multimagem, falando sobre a ressonância multiparamétrica, que é um reforço que tem sido dado ao diagnóstico do câncer de próstata. Nós não tínhamos imagens de confiança para o câncer de próstata, agora temos, inclusive na nossa cidade, que foi adquirida aqui por uma empresa, para fazer exames e ajudar a gente no diagnóstico precoce do câncer de próstata. Para não falar só do câncer de próstata, como eu falei, que a ideia é falar um pouco de outras patologias do homem, eu também trouxe aqui para falar rapidamente sobre o câncer de testículo. Esse é diferente do câncer de próstata, ele não dá idoso, ele dá mais na população mais jovem, no adulto jovem. O seu pico de incidência é dos 20 aos 50 anos, ele é facilmente palpável. Geralmente é o próprio paciente que faz o diagnóstico, palpando seu testículo, ou a parceira dele, a parceira sexual. Ela acaba sentindo que tem alguma coisa diferente, ele procura o médico e tem um índice elevado de cura, mesmo em casos mais avançados. Mas a gente deve diagnosticar mais precocemente, porque facilita o tratamento. O câncer de pênis é também um tema muito importante aqui no Nordeste, porque nossa condição socioambiental, né, principalmente no semiárido, onde tem pouca água, muitas vezes o paciente não tem dificuldade de tomar banho. Hábitos de higiene precário também. Tem uma relação com o tabaco, relação tão forte como o câncer de bexiga, como nós vamos ver, mas tem uma relação com o tabaco. E água e sabão é a solução. É a gente realmente ter hábitos de higiene, lavar muito bem o pênis. E essa foi uma campanha que foi feita alguns anos atrás, onde Zico fez esse chamamento, principalmente aqui no Nordeste, no Maranhão, que tem um dos lugares que tem o maior pico de incidência no mundo, de câncer de pênis. Então, é um câncer que é fácil de prevenir e barato. É só água e sabão, nós conseguimos prevenir o câncer de pênis. Próximo, por favor. O câncer de bexiga também é importante a gente falar dentro da saúde do homem do câncer de bexiga, pois o câncer de bexiga ele é 3 vezes mais frequente no homem do que na mulher. Ele tem uma relação também muito forte com o tabaco, com o fumo. Quem fuma tem 3 vezes mais chance de ter câncer de bexiga
do que a população que não fuma. E a gente tem que estar sempre atento ao câncer de bexiga quando a pessoa está, depois dos 40 anos de idade, que a pessoa urina sangue e não tem dor. É uma hematúria, que nós chamamos sangue na urina indolor. Não tem dor, tem sangue, e a gente tem que se preocupar que pode ser, esse paciente tem que ser encaminhado para o médico urologista para ser feito os exames e diagnosticado o problema. E o que é essa campanha Novembro Azul, como é que é feita, o que é que a gente faz? É o chamamento, é chamar a atenção. Assim como aqueles jovens lá na Austrália, em 2003, deixou o bigode crescer, a gente tem que tentar chamar a população de alguma maneira, para que eles comecem a fazer seus exames e que existem doenças no homem também, que o homem comece a procurar o médico para fazer seus exames. Aqui foi logo no início da campanha Novembro Azul, quando começou aqui no Brasil, era iluminado prédios. Era basicamente isso que era feito, né? Ali o Palácio do Planalto, o Elevador Lacerda, aqui em Santo Antônio, algumas clínicas de oncologia faziam isso. Eu passei em feira ali, aquela caixa d'água estava iluminada também de azul, então é chamar a atenção de alguma maneira. Palestra, o que a gente está fazendo aqui, falando, chamando a população a atenção da saúde do homem. Isso aqui foi no ano passado e hoje, coincidentemente, eu também fiz no mesmo local, lá na comunidade do Bonfim, aqui em Santo Antônio, onde nós fomos lá e realmente teve muita gente. Depois, no final, foi muito gostoso fazer, que as pessoas participaram, conversaram, as pessoas perguntaram, nós esclarecemos. Então, as palestras, no ano passado eu fiz mais ou menos umas 10 palestras, esse ano já estou na terceira agora fazendo aqui, e a gente tem outras palestras para fazer esse ano. Então, as palestras também elas funcionam como um chamamento de atenção. Esse garotinho Amargosa, no ano passado, fez um sucesso lá nas redes sociais. Ele tirava a foto e dizia que o Novembro Azul era de Dr. Luciano, disse que não era nada de todo mundo, mas ele teve várias curtidas, muita gente compartilhou, e realmente nós conseguimos, com ele, alcançar uma grande quantidade de pessoas. Também no ano passado nós botamos ali em frente ao SAC, aqui no Shopping Taguari, um ponto azul, um balcão, onde tinha alguns estudantes ficavam lá, e a enfermeira lá da clínica, Shirley, também ajudou muito, e fazia uma panfletagem ali na frente do SAC, chamando a atenção, onde foram distribuídas camisas, onde foi distribuído também algumas consultas para esses pacientes de graça, para que eles pudessem fazer a sua prevenção. Esse ano, a Associação Comercial inovou, chamou algumas clínicas, aqui, 3 clínicas aqui da cidade, e juntos eles conseguiram agregar mais fundos e fazer uma campanha maior. Fazendo, com esse chamado cartão azul para o preconceito, vamos entrar em campo contra o câncer de próstata, e com isso aí, pode passar o próximo, nós espalhamos 10 outdoors na cidade, cada grupo fez uma quantidade grande de camisas, eu não sei o número tal, lá na parte nossa foi em torno de 200 camisas que foram distribuídas pela população e espalhados esses outdoors pela cidade. E as redes sociais, do ano passado para cá, elas foram uma aliada muito grande da campanha Novembro Azul. A gente viu aí a importância das redes sociais na última eleição para presidente, como ela foi importante, para o candidato que ganhou. Então, nós descobrimos isso, fizemos aquelas postagens com aqueles garotos, aquele que a gente viu antes, e eu em 10 minutos lá na minha casa, eu vesti uma camisa azul e fiz um vídeo explicativo, falando um pouco sobre o câncer de próstata, chamando a atenção de todos, principalmente das mulheres, para que levassem seus maridos para fazer o exame. E aqui na época tinha 5.900 visualizações, quando chegou no final do mês, teve 7.200 visualizações. Então, nós tivemos um impacto muito grande com as redes sociais. Ela ajudou bastante na campanha Novembro Azul no ano passado. Esse ano eu fiz um novo vídeo, diferente, falando de outros temas, e já estava chegando perto das 4.000 visualizações, agora ainda estamos no dia 13 do mês. Então, provavelmente vai chegar a esse número ou passar. Então, as redes sociais ela tem ajudado bastante na campanha Novembro Azul. Eu gostaria de, me pediram para ser bem sucinto, a gente não alongar muito, por causa dos outros colegas que vão falar, e eu queria deixar, mas eu gosto sempre no final, deixar algumas mensagens finais, porque é importante para o Novembro Azul. A principal mensagem é a da conscientização, que a gente pode ser um agente conscientizador, de falar com as outras pessoas e levar essa mensagem adiante. Observar melhor aqueles grupos de risco, no câncer de próstata, afrodescendentes, obesos, pessoas que estão com a idade mais avançada, e quem tem hábitos alimentares irregulares. Chamar as pessoas para fazerem aquele
exames periódicos a partir dos 45, 50 anos de idade, a depender do grupo de risco, a depender de onde moram. Deixar de fumar, porque o câncer de próstata não tem muita relação com fumo, mas o câncer de bexiga ele é muito comum, o câncer de bexiga ele também é um fator de risco para o câncer de pênis, como vimos. Né? Falar sobre a higiene é importante. Né? A gente deve, desde o início, o garotinho pequeno, a gente começar a ensinar ele a expor a glande, retrair o prepúcio e fazer a higiene, porque isso pode evitar o câncer, no caso do câncer de pênis. E uma mensagem muito, muito importante, que essa eu queria deixar como mensagem final, se vocês esquecerem tudo que eu falei, mas lembrarem disso, é sobre o papel das mulheres no câncer de próstata. As mulheres têm um papel de fundamental importância, porque elas é que levam seus maridos para fazer os exames. O homem é relapso, o homem não quer ir para o médico, o homem tem medo. O medo do exame, né? Então a mulher tem que levar quase que dessa maneira, né? Usando até da força, né? Para poder esses camaradas irem fazer o exame. O medo do exame também é uma coisa que afasta um pouco os pacientes do médico, do urologista, mas o exame é extremamente simples, são 10 segundos, não causa dor, desconfortável, mas não causa dor, e não vai ferir a masculinidade de ninguém. E, no final, que a gente conscientize mesmo para não chegar a um ponto desse, que o camarada tem que ir para o consultório debaixo de porrada. Então, a gente tem que fazer essa conscientização e as mulheres são importantíssimas nesse papel. Muito obrigado. Pode passar. Te agradeço, doutor Luciano Peixoto. E, nesse momento, eu quero conceder a palavra ao doutor Fábio Quintão, médico cardiologista e presidente do IDESAGE, combate às diabetes. Bom, boa noite a todos. Vou ficar de cá, não vou fazer exposição nenhuma não, mas só para ficar melhor para todo mundo aí. Agradecer a presença, né, dos vereadores que... de lá? Pronto, melhor. Doutor Francisco e os demais todos, né, que o intuito aí médico, né, colega, fizeram essa sessão tão importante no mês de novembro. Luciano, colega aí, tão fabulosamente prestou um serviço à comunidade, que é uma pena que a população não adere, né? É impressionante como, se a gente não bota aqui uma geladeira, um fogão, um carro de promoção, não aparece ninguém. É impressionante. A gente tem que mudar essa cultura do brasileiro, porque a prevenção no mundo ela é tudo. E por que não fazermos isso aqui também no nosso país, né? Bom, eu sou presidente do IDESAGE, e como novembro a gente comemora mundialmente o IDESAGE, é o Instituto Diabético de Santo Antônio de Jesus. Eu vou contar um pouquinho da história dele, que é um pouco da minha parte da história, junto com o Cristiano, e é graças a Cristiano, nosso vereador, e doutor Francisco, vereadores, representantes aí desse movimento aqui em Santo Antônio de Jesus. Parabéns, né, pela iniciativa. Não é a primeira vez, e eu espero que se repita sempre, e as próximas vezes eu espero que a gente tenha mais quórum, né? Que eu acho que é importantíssimo. Mas vamos lá. O IDESAGE, há 2013, mais ou menos, Cristiano já era um amigo do regional. Eu, em Santo Antônio de Jesus, quando cheguei, trabalhava na... Doutor Francisco era parceiro, né? Luciano também, na Santa Casa. E o regional tinha alguns anos parado, ajudei a inaugurar o hospital regional, depois veio em seguida o SAMU. E com tudo isso aí, Cristiano trabalhava no regional, a gente acabou fazendo uma amizade, e Cristiano sempre teve essas ideias, né, Cristiano, inovadoras, de vamos ajudar, vamos fazer, vamos acontecer. Não é à toa que é vereador aí no seu segundo mandato. E no 2013, meados de 2013, Cristiano me convidou para a gente fazer uma viagem a Alagoinhas, para conhecer um trabalho de uma nutricionista com o esposo médico, e chamou algumas pessoas ali também, né, da plateia, que foi com a gente para lá, e viramos uma grande família, e dessa grande família surgiu o IDESAGE, que é o Instituto Diabético, que apesar de ser SAGE, Santo Antônio de Jesus, referenciando Santo Antônio de Jesus, na realidade vai ser para todo o Recôncavo e para o
mais além do que Recôncavo, né? Hoje a gente já tem solicitações até da Ilha do Conde, né? Chamaram a gente para a gente ir lá fazer palestra, falar sobre o Dia Internacional e falar sobre diabetes. Como a gente fala sobre o diabetes, né, e sobre saúde o ano todo, novembro, mês importante, Novembro Azul, né, mundialmente referenciado aí para a prevenção do câncer de próstata, e está em voga o câncer de próstata. O diabetes, ele, em 1921, com 2 pesquisadores, e aí nossa colega a doutora Juliana vai falar melhor do que eu, 1921, descobriram a insulina, e daí, por isso, essa data do dia 14 de novembro de 1921, e a partir daí foram tentando colocar isso em voga, até porque vocês imaginem, Europa, Portugal, o mundo, quase 450 milhões de habitantes aí, diabéticos, diagnosticados, sendo tratados, uma previsão de 2020 para 2040 chegar a mais de 650 milhões de habitantes com diabetes. E isso aí é ruim, porque, ou seja, é uma pandemia, e será que a gente não bota freio nisso, né, doutora? Os endócrinos aí de plantão, e na realidade, tudo interfere, né? Ou seja, um diabético com certeza piora muito mais o câncer de próstata e outras doenças. Cardiologia tem uma influência muito grande na parte vascular e assim por diante, quando o paciente já é diabético. E por aí vai. Então, a partir daí, a Organização Mundial de Saúde, junto com o Instituto do Diabético, a Fundação Internacional do Diabético, em Portugal, junto com mais, acho que 4 países lá da Europa, fizeram, junto com a Organização Mundial de Saúde, criaram várias resoluções, e dessas resoluções, se não me engano, a 61.225, alguma coisa, essa numeração não importa, para criar o Dia Internacional Diabético, e a ONU aceitou isso e começou a fazer mais propaganda e as prevenções a partir de 2001 ou 2007, né, alguma coisa assim, 2007, se não me engano, e desde então criou-se esse símbolo redondinho aí, esse círculo azul, né, fazendo alusão à união, uma circunferência, e o azul, o céu azul do nosso planeta, né, mostrando, fazendo referência ao Dia Internacional do Diabético. E o IDESAGE, ele marca isso aqui no Recôncavo, né? A gente, até que eu não conheço, na realidade eu desconheço no Recôncavo uma instituição com esse perfil, né? Um perfil interdisciplinar e multidisciplinar, fazendo referência à prevenção, principalmente à prevenção do diabetes. E junto com isso aí, por isso interdisciplinar e multidisciplinar, vários outros profissionais, eu não sou endócrino, mas estou lá para dar o apoio, me colocaram como presidente do IDESAGE, com muito orgulho a gente vem defendendo isso, e desde 2013 a história de Cristiano com o social, e se uniu com um pouco da minha história de Médicos Sem Fronteira, Cruz Vermelha Internacional e tantos outros trabalhos sociais que a gente tem, as amigas do peito lá atrás, né, que são câncer de mama, mas também estão aí inseridas ao IDESAGE, e tantos outros profissionais que todos os dias, cada reunião que a gente faz lá, né, na nossa sede, e vem crescendo de 2013 até os dias atuais. Com muito orgulho, eu faço parte dessa instituição, e com certeza a gente vai crescer e muito mais. Agora já temos uma sede, né, oficial, já estamos institucionalizados praticamente, já temos um CNPJ, já seremos reconhecidos, não só por uma numeração de CNPJ, mas pelo um trabalho representado de 2013 até os dias atuais, e com certeza muita coisa ainda por vir. Assim que muito obrigado pela presença de todos. Felicidades, né, para a nossa política aí, que a gente não pode deixar de fazê-la inerente, né, às nossas vidas, e que de 2019 para frente a gente consiga mais sucesso, né, para a nossa saúde, e para que todas essas datas comemorativas de prevenção, seja de mama, de próstata, da cardiologia, do infarto, de tantas outras doenças que a gente tem por aí, que a gente realmente continue, né, tentando prevenir. A prevenção, ela é tudo na vida. A gente já não faz mais uma medicina curativa, senão preventiva, e acho que é o mais importante. Muito obrigado a todos.
Boa noite. Quero agradecer ao doutor Fábio Quintão e conceder a palavra à doutora Juliana Faustino, médica... psicóloga? Tá. Conceder a palavra, então, antes da senhora, a doutora Aneli Camila Mendes dos Santos, psicóloga de combate ao diabetes. Boa noite, pessoal. Gostaria de convidar a minha colega Ellen Mota a participar. Boa noite a todos e a todas. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as contribuições da psicologia para o acompanhamento, né, o cuidado de um paciente diabético, né? Meu nome é Ellen, eu sou psicóloga, trabalho aqui no município de Santo Antônio de Jesus. A gente também vai ter a participação da nossa amiga Aneli, né, que também é psicóloga daqui de Santo Antônio, e estamos aqui juntas trabalhando no IDESAGE agora, não é isso? Então, né, a gente já sabe, né, sobre a questão dos impactos no biológico do paciente em relação ao adoecimento crônico diabetes. Mas também é muito importante a gente saber sobre os impactos sociais, financeiros e psicológicos decorrentes da diabetes. Pode passar, por favor. Pode passar, por favor. Certo. Então, né, é muito importante a gente saber sobre o impacto psicológico. Por quê? Porque não é fácil para ninguém lidar com esse adoecimento que vai promover inúmeras mudanças na vida daquele indivíduo. Então, ele precisa ter um acompanhamento psicológico num momento desse, né? No momento do diagnóstico, porque o diagnóstico não é fácil, a pessoa receber o diagnóstico de que tem diabetes, sabendo que aquele diagnóstico vai implicar em mudanças na vida do indivíduo, em mudanças nos seus fatores psicológicos, mudanças no seu biológico. Então, é necessário um acompanhamento psicológico para que o indivíduo venha a melhorar, né, aquela questão do sofrimento psicológico, venha a aderir o tratamento e promover a questão do autocuidado. Pelo visto, tivemos alguns probleminhas técnicos aqui, mas vamos dar andamento, né? Então, muitos pacientes, quando recebem esse diagnóstico, ele tem um impacto emocional muito grande. E aí, muitos escolhem negar esse diagnóstico. Como é que a pessoa vai negar o diagnóstico de diabetes, né? É porque aquilo ali, para ele, é algo muito doloroso, que vai implicar em mudanças não apenas na vida dele, mas em mudanças também que vão afetar a sua família, que vão afetar as suas relações. Por isso que um acompanhamento psicológico, né, uma psicoterapia, vai implicar em uma diminuição nesse impacto emocional, vai implicar em uma diminuição no sofrimento, em a pessoa aceitar aquele diagnóstico e pensar: o que eu posso fazer hoje para melhorar a minha qualidade de vida? O que eu posso fazer hoje para melhorar as minhas relações? Porque não é porque eu tenho um adoecimento, né, uma doença crônica, que eu sei, né, que aquilo vai durar durante toda a minha vida, que minha vida vai ser sem valores, vai ser totalmente sem prazer. Então,
a psicologia ela pode contribuir muito para melhorar a qualidade de vida do indivíduo que está com adoecimento crônico. Ainda não voltamos, não é isso, gente? Então, vamos continuar. Não tem problema, não. Vamos para o plano B. Sempre é bom pensar em diversos planos. Então, em relação às intervenções, né? Como o nosso amigo médico ali falou, intervenção a nível curativo não vai adiantar com adoecimento crônico. Adoecimento crônico tem que ter intervenções que venham promover saúde e venham prevenir complicações. Então, uma das grandes estratégias que tem sido utilizada em relação a isso é a questão da educação em saúde, né? E o que é que significa essa educação em saúde? É integrar o paciente na condução do seu tratamento, é fazer com que ele, né, seja integrado àquela situação ali, que ele não venha a ser só um paciente passivo, mas que ele venha ativo, que ele venha, que o médico, a equipe multiprofissional venha perceber quem é ele, quais as características dele, ele é de alguma religião, como é ele em sua família. Então, ele precisa estar integrado em toda a questão da condução do seu tratamento. Por isso que essas intervenções em saúde, elas são muito indicadas para melhorar a adesão ao tratamento. Aderir ao tratamento, no caso de uma pessoa diabética, é muito difícil, não é fácil. Por quê? Porque mudar comportamento é difícil. A gente da psicologia sabe disso, não é? Mudar comportamento é difícil demais. Imagine só, a pessoa tem que mudar seus hábitos alimentares, tem que mudar a questão do seu estilo de vida, não é? Hoje em dia, quantos aqui fazem educação física, fazem alguma atividade, uma caminhada? Não é difícil? Então, se é difícil para você, imagine para uma pessoa que recebeu o diagnóstico de diabetes. É muito difícil mudar comportamento. Por isso que precisa ter essa questão do indivíduo se perceber, aceitar a questão do adoecimento, né? Além de aceitar a questão do adoecimento, pode passar, que eu acho que já deve estar quase na metade aí. Passa novamente, de novo. Certo, isso é muito importante, né? Conviver com as limitações decorrentes do diabetes, ele vai causar uma ambivalência muito grande no paciente. Por que vai causar essa ambivalência? Porque ele vai ter que escolher, decidir entre o que ele deseja fazer e o que é preciso ser feito. É muito difícil. Isso causa um sofrimento psicológico muito grande. Porque imagine só, né? Eu gosto de torta, principalmente se for de chocolate, não é? E, de repente, eu tenho o meu diagnóstico de diabetes e agora, algo que eu desejo tanto, que eu gosto tanto, eu tenho que abrir mão. Né? Então, isso é algo que é simples, é claro, né? Diante da complexidade, que é a questão, né, de mudar comportamento, mas só nisso aí, para mim, já implicaria em sofrimento, certo? Então, o diagnóstico é mudança de comportamento. Conviver com a diabetes gera uma mudança de comportamento, é um impacto emocional, psicológico muito grande na vida do paciente. Pode passar. Geralmente, o adoecimento crônico, ele ocupa um espaço muito grande na vida do paciente. Muitas vezes, o paciente ele perde aquelas características suas, né? E passa a ser conhecido como Ellen, a diabética, ou qualquer coisa desse tipo. Então, ele perde algumas características e o adoecimento crônico ele ocupa um espaço muito grande. Diante disso, existem aqueles que, quando recebe o diagnóstico, o que é mais fácil para ele? Negar que tem a doença. E se ele nega que tem a doença, ele não vai aderir ao tratamento. E se ele não adere ao tratamento, vai ter implicações, vai ter consequências negativas na vida dele, no caso, né? A curto prazo, possa ser que tenha uma diminuição da ansiedade, tem uma diminuição do sofrimento, mas a médio e a longo prazo, isso vai implicar em consequências negativas na vida dele. Então, é um processo doloroso, né,
que implica em renúncias e a necessidade de reformular o seu viver, o seu modo de estar nesse mundo. Pode passar, por favor. O paciente com diabetes, né, ele recebe o diagnóstico, mas o modo como ele recebe o diagnóstico vai variar demais. Não existe pessoas iguais, então tudo depende. Depende de que forma? Depende de como eu percebo saúde. Se saúde, para mim, é a ausência de uma doença, no caso, né? Ou se saúde, para mim, é um bem-estar biopsíquico e socioespiritual. Depende muito. Depende também das minhas crenças e dos meus valores. E depende das experiências familiares. Então, se minha mãe, minha avó, meu pai, eles tiveram diabetes e se sofreram demais, o modo como eu vou receber esse diagnóstico não vai ser nada bom, vai ser bem negativo. Então, o modo como o paciente ele recebe o diagnóstico, ele vai variar bastante. Quer falar alguma coisa? O surgimento da doença pode afetar diversas formas, como, por exemplo, sofrimento físico, sofrimento emocional, inferioridade, baixa autoestima, medo, raiva, revolta, ideias de suicídio, depressão e negação da doença. Os familiares podem reagir com angústia, com desespero, podem enfrentar incerteza, perseverança, otimismo, esperança. E são aspectos que envolvem os sistemas emocionais, psicológicos, sociais, culturais e espirituais. O tratamento psicológico deve ser feito desde o diagnóstico e o mais importante é durante o tratamento, com o paciente e com a família. Porque a família dá todo o suporte para o paciente. O suporte familiar proporciona ao indivíduo um sentimento de apoio, proteção, acolhimento, tranquilidade. Reduz o estresse e ajuda a gerar um bem-estar psicológico. Pode passar, por favor. E o papel do psicólogo nisso aí tudo, né? Da psicóloga. Se bem que eu já falei tudo desde o início, né? Mas é bom a gente reiterar sobre essa questão, né? Das condições crônicas. Ela não deve ser auxiliada a partir de intervenções curativas, mas sim de ações de promoção de saúde, ações de prevenções de complicação, das complicações. E o que é que a gente mais utiliza? Intervenções educativas. O psicólogo ele vai com a sua escuta diferenciada, ouvir aquele paciente, entender a sua demanda, a sua queixa, vai compreender o que ele realmente quer, saber do que ele sabe em relação ao adoecimento dele e ver o que é que ele precisa saber, o que é que ele quer saber, né? Qual o desejo dele. Então, é compreender, intervir e intervir de forma terapêutica. Pode passar. Intervenções em grupos, né, para a questão da educação em saúde é o mais recomendado. Por que isso? Porque estar ali em grupo quer dizer que eu não estou sofrendo sozinha. Eu estou sofrendo, mas tem outras pessoas passando pela mesma situação que eu. A dor, quando ela é compartilhada, diminui sim. Então, saber que tem pessoas que estão com raiva daquele diagnóstico, que estão tristes, depressivas, que muitas vezes passam ideias suicidas na cabeça. Então, com certeza, a intervenção em grupo ela é muito indicada para a pessoa entender o seu ponto de vista e saber que existe N ponto de vista. Então, vai gerar uma flexibilidade cognitiva a questão das intervenções em grupo. É muito importante intervir em grupo. Pode passar. Vai auxiliar no autocuidado, vai fazer o paciente também aderir ao tratamento. Então, é importante mesmo, é fundamental.
E finalizamos com essa parte, né, de que é muito importante também saber os medos do indivíduo em relação ao adoecimento, intervir de forma educativa, como eu falei, ela é muito boa para a questão da adesão ao tratamento do paciente, e o incentivo ao autocuidado, né? Incentivar o autocuidado, alavancar estratégias de enfrentamento, né? Porque recebi o diagnóstico. E aí, agora, o que eu faço? Eu vou parar? Eu vou me limitar diante daquele diagnóstico? Vou negar aquele adoecimento? Mas será que isso vai implicar em quê na minha vida? Por isso, o sofrimento psicológico, por isso que precisa ter o acompanhamento terapêutico, o acompanhamento do psicólogo. E as nossas referências, né? Pode passar. Agradecemos a todos os presentes, agradecemos o convite do pessoal do IDESAGE e boa noite a todos. A gente agradece as psicólogas, Anneli e Ellen. E, nesse momento, eu quero conceder a palavra ao doutor Ivandelso Amado Santos, acupunturista de combate ao diabetes. Boa noite a todos. Para mim é um grande prazer fazer parte de uma equipe que tem a proposta de fazer com que o cuidado à saúde aqui em Santo Antônio de Jesus tome um novo rumo, um novo caminho. Amanhã é o Dia Nacional do Diabetes. Essa é uma preocupação mundial. Amanhã serve como uma data para reflexão, uma data para que possamos estar atentos a essa patologia, essa doença que representa grande mortalidade no mundo. E ela tem uma previsão, considerando os aspectos atuais, por conta dos hábitos alimentares, em primeira instância, de dobrar esse quantitativo que foi antes aqui mencionado pelo doutor Fábio. Hoje, alguns dados apontam 120 milhões de diabéticos, de portadores do diabetes no mundo. E é previsto cerca de 300 milhões para 2030, 2035. Mas esse é um dado que vem de forma constante e recorrente, ganhando espaço da sua forma incidente, vem aumentando a sua incidência gradativamente, de forma alastrante. E a gente sempre, quando assiste um programa de TV, um jornal, vem falar sobre diabetes, e sempre relacionado a hipertensão e outras patologias. E não é. E sempre também com a conexão, um link com os hábitos alimentares. Tá? Os nossos hábitos alimentares. Quando um paciente tem um pré-diabetes, é diagnosticado, ele precisa de um atendimento multidisciplinar, por isso. Não só do endocrinologista, mas de uma equipe multidisciplinar que vem atendê-lo e respeitando a sua individualidade, a sua condição como paciente, os seus hábitos alimentares, fazer um estudo mais seletivo, mais específico, para que ele consiga conviver com a doença e consiga, ao longo de sua vida, ir reparando e convivendo melhor com os seus familiares. Mas ele precisa de acompanhamento nutricional, de acompanhamento psicológico, de acompanhamento do endocrinologista, enfim. E tem todo o processo
farmacológico, de medicalização, que nós conhecemos, que é necessário. Alguns têm que suportar continuamente o uso da insulina, a depender do tipo de fase da sua diabetes, ou do tipo de diabetes, se é tipo 1, tipo 2, enfim. Mas, em alguns casos que a gente tem acompanhado recentemente, e eu vou fazer aqui uma abordagem que é bem relacionada às práticas integrativas e complementares, que são práticas que existe política nacional de prática integrativa e complementar no Sistema Único de Saúde, e que, no entanto, teoricamente, não, e na prática, na verdade, teoricamente existe essa lei, mas na prática não é tão presente. Hoje, eu atuo como profissional voluntário para o Sistema Único de Saúde em uma unidade de saúde daqui de Santo Antônio de Jesus. E cuido de pessoas também portadores de diabetes. E trabalho com acupuntura, que é considerada uma prática complementar, integrativa complementar. A acupuntura ela tem a capacidade, já comprovada cientificamente pela Organização Mundial de Saúde, de auxiliar, complementar o tratamento de 146 patologias. Existem estudos científicos que comprovam, no caso da diabetes, que ela pode promover o aumento da insulina pelas células do pâncreas. São células chamadas células beta-pancreáticas do pâncreas, vão gerar insulina, e promovendo aí o aumento de uma enzima conhecida como glicose 6-fosfato desidrogenase. É um caminho que a gente faz com a acupuntura, não só para corrigir e ajudar com todo o processo que é executado através do atendimento médico, diagnóstico, anamnese completa e o tratamento médico, a medicalização necessária, mas como uma atividade complementar, até mesmo para melhorar a condição do paciente em casos de estresse, ansiedade, tá? E ajudar também o paciente numa resposta adequada do sistema imunológico, para que ele tenha um resultado, tanto aqueles pacientes que estão em tratamento, muitas vezes alguns pacientes já apresentam sequelas. Nós sabemos que o diabetes pode levar a cegueira, pode levar a amputações de pé, perna, especialmente os membros inferiores, pode levar a doenças neurológicas, como a neuropatia diabética, que leva os nervos, aí onde a acupuntura é soberana, às vezes, nesse aspecto, porque estimula terminações nervosas e vão fazer com que melhore o estado do paciente gradativamente. É evidente, eu gosto sempre de ressaltar, que o tratamento complementar por acupuntura, ou outro tratamento que seja também integrativo e complementar, não dispensa o tratamento médico, nunca deve ser feito sem um acompanhamento médico adequado e sem um tratamento e da medicalização necessária, especialmente no caso do diabetes. Em nossa população aqui em Santo Antônio, deve existir centenas, talvez milhares de portadores, e entre os quais muitos ainda não conhecem, ainda não foram diagnosticados. No mundo, 54 milhões de diabéticos, segundo um estudo recente, são pré-diabéticos, mas ainda não foram diagnosticados. É uma data fundamental e importante. Todos aqueles que têm um portador de qualquer patologia dentro de sua casa, de sua família, sabem a preocupação que tem e o cuidado que deve ter. Tá? Datas como essa, do Novembro Azul, tá? Do doente de próstata, do câncer de próstata, tá? Como o do diabetes,
é extremamente importante. Mas é fundamentalmente muito mais importante cada um ter consciência dessa realidade e que essas datas não passem em branco, para que a gente construa um caminho de ações, de compromisso. E eu parabenizo a Cristiana e a toda a nossa equipe do IDESAG, em especial, porque está comprometida nesse intento. Tem um compromisso de, desprovido de qualquer interesse mercantilista, financeiro, de promover saúde, de ajudar. E, acima de tudo, buscar pela prevenção, pela educação, pelo entendimento e pela informação. Nós precisamos muito de informação. Eu vejo que a população precisa muito mais de informação. E a informação ela não está sendo bem passada, ela tem que ser bem passada. Só assim será possível trilharmos um caminho unidos em prol da saúde humana. Pensar no ser humano, no cuidado ao outro, com respeito e dignidade, independente de que os poderes públicos façam ou deixam de fazer. Cabe a cada um de nós estar consciente e ajudarmos a cada um de nós. E é por isso que eu estou aqui, para que daqui para frente a gente construa esse caminho. Eu agradeço aos que estiveram presentes aqui. Acho que essa data é importante para todo esse pensamento e essa reflexão. E estaremos presentes lá no IDESAG, assim que as portas estiverem abertas, para receber aquelas pessoas que realmente precisam de cuidado. E lá serão cuidados e respeitados como deverão ser. Obrigado a todos. Te agradece ao doutor Ivan Delcio. Nesse momento, quero conceder a palavra à doutora Juliana Faustino, médica endocrinologista de combate ao diabetes. Boa noite a todos. Eu queria agradecer o convite, por estar aqui hoje com vocês, falando sobre esse tema tão relevante. Diabetes, que é uma doença extremamente prevalente na nossa população, não só no Brasil, como no mundo inteiro. E sua incidência vem cada vez mais aumentando, decorrente dos hábitos de vida da nossa sociedade, uma sociedade moderna, urbanizada, sedentária e com alimentação de má qualidade. Então, tudo isso, que nós vamos ver mais para frente, são fatores de risco para o desenvolvimento do diabetes e vem levando a esse aumento da incidência. Dr. Fábio falou muito bem sobre o porquê do Dia Mundial do Diabetes, o dia 14 de novembro, amanhã. E é um dia de conscientização mundial, para essa doença, como eu falei para vocês, extremamente relevante na nossa vida. Pode passar. Pode passar. Bom, aqui é um atlas desenhado pela Federação Internacional do Diabetes, mostrando a prevalência, o número de pessoas com diabetes no mundo. A gente pode ver que, em 2017, foi estimado 425 milhões de pessoas com diabetes no mundo. E, decorrente desse aumento da incidência, estima-se que, em 2045, nós tenhamos
629 milhões de pessoas com diabetes. E na América Latina, na América do Sul, né, onde está situado o Brasil, nós temos 26 milhões de pessoas com diabetes e uma estimativa para 2045 de 82 milhões. Então, são números extremamente relevantes. É uma das doenças mais prevalentes no mundo inteiro. E o que mais assusta é que estima-se que 40% das pessoas não sabem que têm diabetes. Né? É uma doença silenciosa que nós precisamos fazer rastreio, nós precisamos rastrear. Então, nesse dia, né, de conscientização do diabetes, a gente tem que alertar justamente para os fatores de riscos e necessidade de rastreio. Pode passar. E qual é a realidade do Brasil? O Brasil ocupa o 4º lugar entre os 10 países com maior número de pessoas com diabetes. São 12,5 milhões de pessoas com o diagnóstico. E, com relação aos pacientes idosos, ele ocupa o 5º lugar em incidência. Da população brasileira de 20 a 79 anos, 8% tem diabetes. E da população idosa, 19% tem diabetes. Bom, então, diante desse cenário, surgem diversas dúvidas, né? Será que a gente sabe mesmo que é diabetes? Como se adquire? Quais são os sintomas? Por que a gente trata o diabetes? E como que trata? Na verdade, cada tema desse é tema de uma aula. Eu vou falar muito rapidamente, né? Só para a gente ter uma discussão rápida sobre o tema. Pode passar. Bom, o diabetes, como a gente sabe, é uma doença crônica, né? Que é caracterizada pelo aumento dos níveis glicêmicos secundários a distúrbio da insulina, ou pela falta ou pela deficiência de secreção de ação da insulina. Né? A insulina é um hormônio que é produzido pelo nosso pâncreas e ele vai regular nossos níveis de glicose no sangue. Pode passar. Então, nós podemos ter a falta ou nós podemos ter a redução da ação da insulina. Existem diversos tipos de diabetes. Existe diabetes na gestação, existe diabetes relacionada a medicamentos, existe diabetes relacionada a tumor de pâncreas, a inflamação de pâncreas, do diabetes genético, diversos tipos. Mas os mais comuns são o diabetes tipo 1 e o diabetes tipo 2. E quando a gente fala em aumento de incidência de diabetes, a gente está falando principalmente de diabetes tipo 2, porque é o diabetes que tem mais relação com nossos hábitos de vida. Né? O diabetes tipo 1, a gente não consegue controlar a sua incidência, mas o tipo 2 a gente consegue. Pode passar. Então, como se adquire o diabetes tipo 2? O diabetes tipo 2 é uma doença que a gente chama de multifatorial. Né? Então, nós temos fatores genéticos influenciando. Se você tem uma história de pai, mãe, avós diabéticos, você tem um risco maior de ter diabetes. E, principalmente, o que vai determinar o aparecimento vai ser nossos hábitos de vida. Né? Então, sedentarismo, que é a falta de atividade física regular, má alimentação, alimentação rica em massas, em bebidas açucaradas, em comidas açucaradas. Né? Tudo isso vai predispor à obesidade e predispor ao diabetes. Então, nós temos influência de fatores genéticos, nós temos a alimentação, nós temos o sedentarismo e a obesidade. Tudo isso contribuindo para o desenvolvimento do diabetes. Pode passar. E o diabetes sempre tem sintoma? Na verdade, o diabetes pode dar sintoma. Né? Você pode ter excesso de urina, excesso de fome, excesso de sede, pode perder peso, pode sentir fraqueza, falta de energia, infecções de repetição, visão turva. Pode acontecer, mas isso só acontece quando a gente tem uma deficiência de insulina muito grande, quando nossos níveis glicêmicos estão muito elevados. Na maioria das vezes, não há sintoma nenhum. Pode passar. Pode passar. A maioria dos pacientes, eles são completamente assintomáticos, né? E só vão diagnosticar o diabetes em exame de rotina. Então, todo paciente, a partir de 45 anos, ele tem indicação de fazer rastreio com glicemia e hemoglobina glicada. E qualquer paciente que tenha fator de risco, independente da idade, também tem indicação de realizar esse exame. Seja criança obesa. Hoje nós temos um aumento de incidência de obesidade em criança e adolescente muito grande. Então, a gente sabe que o diabetes tipo 2 hoje não é só doença de adulto,
É doença de criança também, criança obesa, que tem hábitos de vida ruins. Então, qualquer indivíduo, independente da idade, que tenha fator de risco, obesidade, má alimentação, sedentarismo, história familiar, dentre diversos outros, vai ter indicação de fazer o rastreio. E se o diabetes não dá sintoma, por que a gente trata, então? Então, a gente trata por conta das complicações, né? Existem complicações agudas, que podem ocorrer decorrentes do nível de glicemia muito altos, como desidratação, infecções, internamentos, chegar até um coma. Mas nós tratamos principalmente por conta das complicações crônicas. Pode passar. E quais são essas complicações? Existem diversas. As principais: doença cardiovascular e cerebrovascular, ou seja, infarto e AVC. O diabetes é uma causa, aumenta o risco dessas doenças. A doença cardiovascular é a principal causa de morte nos pacientes diabéticos. Uma outra complicação importantíssima é a doença renal. 44% das pessoas com diabetes desenvolvem doença renal crônica. As principais causas de doença renal crônica no nosso país hoje são hipertensão e diabetes. Outra complicação, retinopatia diabética. 35% das pessoas com diabetes têm retinopatia. E hoje é a primeira causa de perda de visão nos adultos jovens, que a gente diz, entre 20 e 65 anos, porque no idoso tem outras causas também que contribuem. E uma outra complicação importante é a neuropatia, vasculopatia e predisposição ao pé diabético. O que é o pé diabético? É justamente alterações de sensibilidade, de circulação que vão predispor a feridas crônicas e amputações, né? Até 66% das pessoas com diabetes têm neuropatia, têm essas alterações na sensibilidade, e a amputação ela é 10 a 20 vezes mais comum em paciente diabético do que quem não tem. Então, essas são as principais complicações. É por elas que a gente trata o diabetes, porque se a gente tratar desde o início, a gente consegue evitá-las. A gente consegue diminuir bastante a incidência dessas complicações. E como é que a gente trata o diabetes? A gente vai atuar nos fatores de risco. A gente trata com medicamento, algumas pessoas precisam de insulina, mas nós vamos agir nos hábitos de vida, né? Nós precisamos adotar hábitos de vida mais saudáveis, ter uma alimentação equilibrada, né? Uma alimentação pobre em carboidratos simples, que a gente diz que são alimentos açucarados, massas, que tudo isso faz elevar bastante a glicemia, faz ganhar peso e piorar o controle dessa doença. E, volta só um pouquinho, e atividade física regular, né? Segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes, o que é recomendado de atividade física moderada é pelo menos 150 minutos de atividade física moderada, que inclui bicicleta, esteira, exercícios aeróbicos, caminhada, corrida, 150 minutos por semana. É o suficiente para ter uma repercussão boa na nossa saúde. Aqui, muita gente fala, mas é muito difícil ter uma alimentação saudável, eu não posso comer isso, não posso comer aquilo. Aqui, na verdade, é um prato simples que a Sociedade Brasileira de Diabetes trouxe para a gente como exemplo de como montar seu prato saudável. É bem simples. Na verdade, a gente divide o prato no meio, coloca metade de vegetais crus e cozidos, a outra metade de proteína boa. O que é proteína boa? Vegetal, feijão, lentilha, grão de bico e carne branca, principalmente, porque carne vermelha é extremamente rica em gordura e também vai atrapalhar no controle. E o outro de carboidrato integral, né? Alimentos integrais ricos em fibras, que vão ajudar no controle. Pode passar. E, na verdade, é isso. Então, resumindo, a gente traz hoje, né, para a gente tratar e prevenir o diabetes, as recomendações são as mesmas. Pode passar. Praticar exercício regularmente, ter bons hábitos alimentares, uma dieta equilibrada e saudável, manter ou perder peso, né, se você tem excesso de peso, e reduzir o estresse também ajuda. Pronto. Obrigada. Quero agradecer a doutora Juliana
Faustino. E nesse momento eu quero conceder a palavra ao nobre colega vereador Francisco Freire, ele que solicitou a sessão alusiva ao Novembro Azul. E vai falar em nome dos colegas vereadores. Boa noite a todos e a todas. Eu estou fazendo uma contagem de quantas pessoas tem aqui, porque a gente fica um pouco chateado. Esta casa a gente está querendo compartilhar conhecimento para a população. E eu tenho certeza, em nome de todos os vereadores, os que estão ausentes, que estão presentes aqui, nós estamos querendo fazer o melhor para que a população participe. Foram distribuídos N convites com a comunidade, com a sociedade. E aí eu quero agradecer a vocês que estão aqui presentes, que receberam os convites, estão aqui vendo a palestra. Não é mole você reunir vários profissionais liberais de saúde que quer trazer conhecimento para a população. Eu tenho o costume de dizer, perdeu quem não veio. E serei breve com minhas palavras, eu não podia deixar passar em branco. E eu tenho certeza que nós vamos nos reunirmos com todos os vereadores, viu, Cristiano, e com os nossos profissionais, com o nosso presidente, que tanto fez, convidou a participação de todos desta casa, que é a Casa do Povo. E aí, quem não veio, perdeu. E eu tenho certeza, será que nós estamos errando em alguma coisa? Então nós vamos sentar aqui para o ano, nós queremos casa cheia. Como é que nós vamos fazer? Uma sessão itinerante, ali, aqui, acolá, como o próprio doutor Luciano Peixoto falou, que teve no Bonfim. Ontem eu estive na Boa Vista, a pedido do nosso colega Caldi Dodô, tinha para mais de 50, 60 homens. Quando foi à noite, eu fui a uma igreja no Cajueiro, mandar um abraço para o pastor Fábio, e tinha para mais de 38 homens e mulheres lá. Então a gente não vai desistir, porque o nosso trabalho é um trabalho onde nós possamos compartilhar com a sociedade, levar esses conhecimentos. Eu estava conversando logo cedo hoje com o colega doutor Luciano, e disse a ele que na palestra, de 10 palavras, eu falava 11 prevenção, prevenir. A gente tem o costume de fechar a porta depois de roubar da nossa casa. Mas em saúde, nós não possamos fechar a porta antes que a doença entre. Quando você previne, você vê que o tratamento é eficaz e que essa equipe multidisciplinar que está aqui, que você não encontra em todos os lugares, é uma pena a população não entender. Mas nós não vamos desistir dos nossos sonhos e vamos levar isso à nossa comunidade. Eu não estou criticando aqui, mas um pouquinho chateado, porque afinal de contas o trabalho, se fosse aqui para fazer uma votação onde tivesse interesse político de A, B, C ou D, a casa estava cheia, parecia um bavi. Não é isso? Mas eu estou feliz. Essa proposta não é minha, essa proposta é da Câmara Municipal, do nosso presidente e os demais vereadores, e que nós não vamos desistir, e se Deus quiser nós vamos sentar para que o ano que vem nós possamos fazer alguma coisa compartilhada, onde a gente vai trazer a sociedade e que nós possamos levar esse conhecimento ao povo. Muito obrigado a vocês. Quero conceder a palavra ao vereador Cristiano Sena, ele que também solicitou a sessão do Dia Mundial de Combate ao Diabetes. Com a palavra o novo colega. Senhor presidente, colegas vereadores aqui presentes, quero agradecer a Deus por esse momento. Agradecer aqui aos palestrantes da noite. Antes de mais nada, eu gostaria aqui de poder fazer alguns registros de algumas presenças aqui nessa sessão. Agradecer mais uma vez, senhor presidente, por o senhor ter
assim sido solícito e ter atendido o nosso pedido, não só a mim, para podermos tratar sobre a questão da diabetes, e ao nosso nobre vereador, Dr. Francisco, para tratar a respeito do câncer de próstata. Dr. Francisco é um médico renomado na nossa cidade e que veio só fortalecer o parlamento de Santo Antônio de Jesus, porque sempre tem trazido esse tema voltado à saúde para ser debatido aqui na casa e perante a sociedade. Quero agradecer ao doutor Francisco e também por ter aceitado fazer a sessão conjunta a gente. Quero agradecer aqui Braulio, né, que trouxe aqui os jovens Demoleio, né, daí da loja maçônica Deus é Amor, não é isso? Os jovens aí que estão abrilhantando aqui a sessão. Quero fazer também registro aqui do meu filho Levi, é o mais gatinho daqui da sessão, né, Levi? Nosso filho ali presente, o amigo Caio. E também alguns jovens importantes se uniram ali da MMA, um guerreiro, né, parceiro também lá do Instituto. E também, pessoal, falar aqui a respeito um pouco, agradecer ao doutor Luciano Peixoto, não é a primeira vez que eu ouço a palestra de doutor Luciano, da importância de levar o conhecimento e a informação a respeito desse problema sério, que é o câncer de próstata, né? Diz que não tem como nem prevenir, né? Mais cedo ou mais tarde, um homem ele vai ter o câncer de próstata, né? Já ouvi algumas palestrantes falar a respeito disso, só temos que se cuidar e fazer os exames, que é muito importante identificar logo no início do mesmo, quando o mesmo está desenvolvendo. Quero registrar aqui, agradecer a presença da imprensa, Maurício, da MG Notícia, né, seu Barriga está aí, o pessoal da Rádio Andaiá, Chiquito, do Globo Fest, e a imprensa voltada aqui, nosso amigo Jânio aqui, né, só que ele não trouxe aqui o Zé Modesto, né, faltou o Zé Modesto aqui para poder fortalecer aqui essa sessão. Quero fazer registro, senhor presidente, dessas pessoas, dos amigos do Instituto dos Diabéticos de Santo Antônio de Jesus, do IDESAGE. Temos uma parte da sua diretoria aqui presente e algumas ausentes por motivo pessoal, né, de viagem, não pôde comparecer aqui na sessão. Quero registrar, já foi falado aqui do senhor presidente da instituição, doutor Fábio Quintão, médico cardiologista, renomado na nossa cidade. Né? A gente não pode falar de saúde sem uma equipe multidisciplinar, uma equipe de saúde. Como é que a gente vai falar de saúde com açougueiro, com todo o respeito à profissão do açougueiro? Não podemos. Saúde se fala com equipe de saúde, com profissionais formados e qualificados para tratar dessa ou daquela patologia, daquela doença. Então, o Instituto tem o seu presidente, que é doutor Fábio Quintão. Temos ali a vice-presidente, dá uma respirada aqui para falar o nome dela, dona Clotilde, é a nossa vice-presidente. Uma salva de palmas aí, pessoal, para a dona Clotilde. Salva de palmas. Porque a dona Clotilde é essa guerreira, nunca vai envelhecer você, Clotilde. Esse DNA seu aí, essa genética sua aí é invejada por muito, né? Sempre criança, sempre para cima, né? Já faz um trabalho importante no Pititinga, lá na Amiga do Peito, com a sua filha Sandra. Sandra Regina, Sandra estava aí, mas deu uma saidinha, mas está aí dentro, né? Sandra é a secretária do Instituto dos Diabéticos, né? Tem Regina Celes, que está ali, que faz parte do Conselho Fiscal, psicopedagoga, nossa amiga Regina, faz parte do Instituto dos Diabéticos de Sagem, Regina, psicopedagoga, e nossa Regina Freire, aí é a nossa psicóloga também, essa loira aí charmosa, né, que está aí atrás, com a camisa do Instituto, essa celebridade aí, né, nossa psicóloga, Regina. Temos também ali, pessoal, um jovem talentoso. Acho que a juventude é o futuro realmente desse país. As crianças e os jovens, né, como os jovens estão presentes numa sessão aqui muito importante.
né? Eu quero falar de um jovem que tem uma simplicidade gigantesca lá no Instituto, doutor Fábio. Esse jovem ali, nosso amigo Davi, nosso Davi é farmacêutico do Instituto, né? Não poderia montar um Instituto de Saúde sem alguém para tratar da química, né? Então, Davi ali é um farmacêutico do IDESAGE, do Instituto dos Diabéticos de Santo Antônio de Jesus. Como eu falei, tem Geli, nossa amiga Geli da BMG Notícia, que está responsável também do setor de comunicação do Instituto dos Diabéticos. Tem também 2 assistentes sociais, senhor presidente. 2 assistentes sociais bastante renomadas, preparadas, qualificada, está aqui presente. Nossa amiga Néa, dá um sinalzinho aí, Néa, balança a mão aí para o pessoal lhe ver. Nossa amiga Néa e a nossa amiga Gleice também, que é mais uma integrante do Instituto dos Diabéticos também. E a nossa amiga Sônia, ali da UBS3, também está reforçou o nosso time, né? O time do Instituto, do IDESAGE, com a sua simplicidade, a sua educação, com seus conhecimentos, suas formações, para somar ali no nosso Instituto. Tem o nosso Luiz Henrique, né, que faz parte da área administrativa do Instituto. Temos algumas pessoas que fazem parte dessa formação, uma equipe multidisciplinar, preparadíssima. A Sandra está chegando ali, que faz parte, é a primeira secretária do Instituto. Como bem falou Fábio, doutor Fábio Quintão, nasceu em 2013, né? A gente lidando com esse ou aquele paciente, e a gente resolvemos trazer para a capital do Recôncavo Baiano um centro de referência ao diabético. E o IDESAGE nasceu com essa finalidade, de ser referência. Eu quero poder parabenizar aqui a doutora Ellen, doutora Aneli, as nossas psicólogas do Instituto do Diabético, pessoal, doutora Aneli e doutora Ellen, que foi uma das palestrantes aqui, vai trabalhar na área de psicologia lá do Instituto, bater um papo com o paciente diabético, levar também conhecimento e informação sobre o problema da doença, né? E agradecer aqui, doutor Ivan, né, já ia até esquecendo, doutor Ivan, que é um médico, faz acupuntura, e ele ajudou muito um paciente chamado Oswaldo. Oswaldo foi um paciente que ele, de uma hora para outra, desmaiou, não sabia que era diabético, desmaiou, levou para o hospital regional, chegou lá no regional, passou por uma bateria de exame, e quando o médico chegou à conclusão do problema de Oswaldo, a glicemia dele estava quase em 700 miligramas por decilitro, e a gente sabe, a doutora está ali, que o máximo é 100, ele estava em quase 700, o médico não entendeu como ele chegou ainda com vida. E saiu do hospital regional já numa cadeira de roda. Passou 6 meses numa cadeira de roda e mais 3 de muleta. Mas Deus botou ele no caminho dessa equipe do Instituto dos Diabéticos. Doutor Ivan foi um pai, ele considera doutor Fábio e doutor Ivan como o pai dele, doutor Oswaldo, que mora ali no Andaiá. E hoje, graças a Deus, ele voltou às atividades dele, voltou a andar, voltou a viajar, está dirigindo o seu carro. Ele chorava porque ele tentou entrar no carro quando ele estava de muleta e procurou o acelerador e não tinha mais, porque ele perdeu a sensibilidade dos pés por causa da neuropatia diabética que estava no mesmo. Ele perdeu aquela sensibilidade, ele chorava como criança. E hoje, graças a Deus, Denise, e nosso amigo Hernani, que está aqui também, brilhantando a sessão, ele, graças a Deus, voltou à sociedade, é um homem feliz, alegre, está aí com a sua glicemia controlada, e é muito importante. Como a doença crônica, a doutora bem falou, não tem cura, mas tem controle. E o problema do paciente diabético, sabe qual é o problema? É a falta de conhecimento e de informação. E o Instituto nasceu com esse objetivo, de lhe levar conhecimento e informação, que pode não ter cura, mas ter controle. Você pode viver 200 anos diabético sem ter nenhuma sequela. Então, esse é o objetivo do Instituto, que está ali na Rua do Expedicionário, número 226. Vamos inaugurar dia 8 de dezembro. Todos aqui estão convidados para uma grande festa ali na inauguração do IDESAGE, Instituto dos Diabéticos de SAGE. E um prazer poder ter convidado o doutor Fábio Quintão para ser presidente, esse médico aí, cara simpaticíssimo,
né? Um cara humilde, muito humilde, um cara tranquilo. E todos que vão prestar esse serviço lá são todos de forma voluntária, sem remuneração. Porque tem pessoa que acha que na vida tudo é dinheiro. Tudo é dinheiro. Ele já ganha o suficiente, mas acha que ainda é pouco. Ainda é pouco e não empresta o seu tempo para o lado social. Deus lhe dá um dom e ele quer o dom só para ele. Ele quer negociar o dom que ele tem. Mas na hora de se dar para o próximo, a palavra de Deus diz que é dando que se recebe. Né? Então, esses homens, esses jovens, que faz parte do IDESAGE, do diretório do IDESAGE, ele emprestou um pouco do dom que Deus deu a ele em favor das pessoas. E o Instituto quer ser esse braço forte. O Instituto vai ser, o atendimento vai ser gratuito. Mas gratuito para quem não pode custear o problema da doença. Que é caro, não é fácil. Está entendendo? Custear o problema, o paciente, ele custear o tratamento da diabetes. Não é fácil. Agora, para quem não tem conhecimento, existe uma lei federal, constitucionalmente falando, é dever do Estado, do país, custear todo o tratamento do diabético, que é uma doença crônica. Todos os pacientes de doença crônica, o governo tem responsabilidade perante esse paciente e tem que custear tudo. Mas muito não sabe. Quantos diabéticos não sabem que ele tem direito a todo o tratamento? Ele mete a mão no bolso, tem o que não tem, para poder tratar esse problema sério, que diabetes é uma doença muito séria. Né? E tem algumas isenções fiscais também, que o diabético tem de direito e ele não sabe. Vou dar aqui doutor Fábio e seu presidente, doutor Luciano. Como doutor Luciano, com certeza um médico respeitadíssimo, conhece, sabe, que paciente de doenças crônicas, eu digo que a diabetes é uma doença crônica, ele, por lei, ele tem mais ou menos 30% de isenção fiscal na aquisição de veículo, de carro. Você pode, você que é diabético, por lei, é a lei que está dizendo, a lei maior, a constituinte, que diz que você tem direito a 30% na aquisição de qualquer veículo até 75 mil. 75 mil é um carro de luxo. Você não precisa de carro de luxo, você precisa de um carro popular que dê direito de você ir e vir. E a lei diz que você tem direito. Por isso que nós lá no IDESAGE, presidente, nós temos um setor jurídico, nós temos 4 advogados também, que vai levar o conhecimento a esse paciente que quer adquirir um carro e entrar na justiça, caso for possível, para que seus direitos venham a ser respeitados. É lei, não é o presidente que está dando, é o direito seu, direito do diabético. Então, é isso que nós vamos levar ao conhecimento ao diabético. E eles não sabem disso. Então, eu me sinto lisonjeado por essa sessão. Eu sei que está sendo ali, está nas redes sociais, na internet. Muitos vão ouvir a palestra do doutor Luciano Peixoto, a palestra das pessoas, dos profissionais de saúde aqui que ministrado. Eu quero fazer jus, por último, aqui também, a doutora Juliana, essa jovem, talentosa, endocrinologista, atende ali na Policlínica Regional, veio fortalecer o cuidado, o tratamento dos pacientes de Santo Antônio de Jesus, através da Policlínica, que é regional, uma médica querida, procurada ali, lá na Policlínica. Foi por isso que eu tive, assim, fui correndo convidar ela, que eu sei da demanda dela, outros lugares que ela atende, para poder ela fazer essa grande palestra que ela fez aqui hoje. Tenho certeza que algumas pessoas souberam e tiveram muita informação da questão dessa doença. Mais uma vez, doutora Aneli, doutora Ellen, as psicólogas, muito obrigado pela presença de vocês. E sei que nós vamos ter muitas palestras no IDESAGE, viu, doutora? Nós vamos ter muita palestra, ter um público aí sedento aí para poder aprender muito com uma jovem senhora, posso dizer assim, né? Ninguém gosta muito de ser chamado de senhora, mas temos que chamar-se jovem senhora, porque falou como uma adulta, uma pessoa grande, que conhece tudo da área de diabetes, da área da endocrinologia, certo? Agradecer a todos, pessoal, só agradeço, viu? E estamos lá. Amanhã, como a doutora bem falou, doutor Fábio, amanhã é o dia 14 de novembro. Todo ano, dia 14 de novembro, nós realizamos um mutirão de glicemia na Praça Padre Mateus. Isso não é da agora, isso é todo ano. Então, amanhã, a partir das 8 horas até as 12 horas, nós estamos medindo a glicemia das pessoas que ali chegar. E ali vamos dar o resultado, se é pré-diabético ou se não é diabético. Pré-diabético ou diabético. O resultado vamos dar na hora.
E se for diabético, nós vamos abraçar e tratar lá no Instituto, que é muito importante. Registrar aqui nosso amigo, um empresário do bairro do Andaiá, Paulista, está ali assistindo também, para poder levar o conhecimento para o povo lá do bairro do Andaiá. Senhor presidente, eu encerro minhas falas. Agradecer a todos os colegas vereadores, o vereador Atemir, o vereador Marcos Cor, o vereador Gerson, mais uma vez o vereador Dr. Francisco, o vereador Caldo e Dudu, por fazer parte e participar dessa sessão. Eu agradeço, senhor presidente, a fala. Eu quero agradecer a presença de todos vocês, agradecer a presença de toda a imprensa em Santo Antônio de Jesus, agradecer a presença de todos os palestrantes, dizer que foi muito bom e dizer que pode contar com o Poder Legislativo no que for necessário para estarmos discutindo temas tão importantes, tão relevantes ao nossa população. O Poder Legislativo está de portas abertas para poder estar sempre servindo e estar contribuindo no que for necessário. Parabenizar aos vereadores doutor Francisco e o vereador Cristiano Sena por ter provocado essa sessão especial, a todos os colegas vereadores que também aprovaram essa sessão especial. Então, dizer que o Legislativo está de mãos dadas para poder estar contribuindo sempre com o nosso povo, com a nossa cidade. Então, nesse momento, não tendo mais nenhum assunto a ser tratado, solicito que todos fiquem de pé e declaro a sessão encerrada em nome de Deus. Colegas vereadores, para a gente poder fazer uma foto com os palestrantes aqui.